Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã, e hoje nós vamos, nossa lição é Epístolas Paulinas, nosso curso básico de Teologia, capítulo 5, Epístola aos Gálatas. Bom, vamos começar pela ocasião e propósito da epístola, né? Ela é uma das epístolas do Novo Testamento sobre a qual é possível relativamente, né, estar certo relativamente quanto à sua ocasião e também quanto ao seu propósito, porque Paulo empregou clareza aí de linguagem ao declarar suas intenções com referência a essa epístolas, né? Mesmo não ocorrem outras, tá? Que é mais duvidoso, tem levantado mais questionamento acerca disso aí. Bom, primeiro, né, a primeira consideração é o relacionamento prévio entre o apóstolo e os seus leitores. Tá? Um relacionamento especial existia, sem dúvida, entre eles, porque eles eram os seus convertidos, né, de Paulo. Tá? Paulo tinha pregado o evangelho para eles, então o relacionamento era bem próximo. Né? Por causa disso, né, e também por causa das respostas deles, né, dos Gálatas, à pregação de Paulo, passaram então a estimá-lo, né, calorosamente, inclusive, e estavam mesmo dispostos, se possível, a fazer sacrifício por amor a ele. Tá? Você sabe que em questões doutrinárias é meio complicado isso aí, né? Então, é preciso lembrar que as vantagens de uma tradição judaica, né, não podiam ser atribuídas aos Gálatas, né? E Paulo lembra que o estado dos Gálatas, né, anterior, quando eles adoravam deuses, né, que não são, tá, no capítulo 4, verso 8. Tá? E a mudança do paganismo para o cristianismo foi uma questão revolucionária, né, difícil de absorver, por isso os Gálatas estavam ali indecisos. Esse foi o motivo da epístola, como a gente vai ver. Tá? Bom, muitos gentios, né, tinham sido batizados, Gálatas 3:27, testemunhando abertamente desse modo a sua lealdade a Cristo. Né? Então, a pregação de Paulo tinha sido também confirmada por milagres, né? Capítulo 3, verso 5, embora também não tenha detalhes sobre esses milagres aí na epístola, em outro lugar. E o segundo grupo com quem ele se preocupou, né, foi o grupo apostólico de Jerusalém, né? Nos 2 primeiros capítulos, ele se esforça bastante para explicar o seu relacionamento com o grupo de Jerusalém, indicando assim a probabilidade de sérios desentendimentos. Né? Fica claro que os Gálatas estavam sendo persuadidos, né, a dar atenção a outros mestres e desprezar Paulo, tá? A pregação de Paulo. Porque, segundo se dizia, a posição né, de Paulo, comparava-se desfavoravelmente à posição dos apóstolos originais, ou seja, o apostolado de Paulo era inferior aos apóstolos em Jerusalém, Tiago e os outros, tá? Enquanto os novos mestres alegavam, né, ter o apoio dos líderes de Jerusalém, que tinham uma tendência judaizante, tá? De voltar ao judaísmo, de voltar à lei, né? Então, Paulo estava pregando a liberdade em Cristo, Paulo estava pregando, né, a salvação pela fé, estava fazendo uma pregação um pouco diferente da pregação para os judeus, porque para os judeus tinha alguns requisitos, algumas promessas, algumas alianças que foram feitas entre Deus e os judeus. Isso não incluía os gentios, né, os novos convertidos aí, de origem gentílica. Tá? Os gentios são todos aqueles que não são nascidos filhos de Israel. Tá? Nós temos aí o judeu, que são os filhos de Abraão, os filhos de Israel. Nós temos o gentio, que é todo aquele que não nasceu, né, de nascimento, seja judeu. E temos a igreja, que são os convertidos ao cristianismo, né, os que se tornam cristãos pela fé. Esses podem ser tanto judeus quanto gentios. A questão é que muda a forma da fé. E os cristãos judeus tinham uma certa tendência judaizante, de voltar à lei, de voltar ao que era antes, né, ali. E foi uma coisa que, como era mudança radical, né, crucial, difícil, teve uma certa dificuldade para transportar os judeus
da sua fé na lei, né, com base na lei, para a sua fé baseada em Cristo, né, na nova aliança. Este último fator iria pesar na opinião dos Gálatas, né, que era a questão de os mestres que eles tinham ali nos Gálatas diziam que tinham apoio dos de Jerusalém e havia ali uma controvérsia. Tá? Em vista desses fatos, a epístola tem uma natureza de uma apologia aprovita sua, né? Onde Paulo defende, apologia defesa, tá? Defende a sua fé, o seu apostolado, a sua posição. Tá? Toda a autoridade apostólica de Paulo estava em jogo aí. Tá? Caso ele permitisse que a ideia dele ser inferior aos apóstolos em Jerusalém, caso ele permitisse que isso fosse aceito, sem defesa nenhuma, sem se manifestar, né, de sua parte, a sua missão apostólica estava correndo sério risco, porque aí ele teria que abrir mão de doutrinas, né, e de doutrinas não se abre mão, né, de posições doutrinárias, visto, né, esse ou aquele problema. Então, Paulo nega, de maneira geral, que o seu apóstolo, o seu evangelho pregado, fosse da parte dos homens ou fosse também inferior ao dos apóstolos em geral. Bom, e o aspecto mais importante da defesa da sua posição, né, apostólica é a sua declaração expressa de Paulo, né, que os líderes de Jerusalém nada acrescentaram ao seu evangelho, ao que ele havia pregado. Isso ele afirma em Gálatas 2:6, tá? Ou seja, tanto ele, né, Paulo, quanto os demais adotaram precisamente a mesma posição e concordaram amigavelmente quanto às suas respectivas esferas de atividade missionária. Tá? Só houve um confronto importante com Pedro, tá? Mas esse dizia respeito a uma questão de comunhão e não doutrinária, tá? Que Pedro, em uma ocasião, sentava com os gentios, porque parece que já tinha aprendido e tudo, junto com Paulo, mas quando chega um grupo de Jerusalém, aí ele queria dar outra aparência e abandonou os gentios e já não sentava com eles. Então, Paulo considerou isso uma hipocrisia muito grande. Como é que ele tem um pensamento numa situação e outro pensamento noutra situação, e o fez publicamente e o resistiu na cara ali a Pedro, né, por conta dessa questão aí, então, a questão de comunhão, tá? Aconteceu, então, enquanto Pedro fazia uma visita, né, a Antioquia, durante a qual, no início, compartilhava refeições, como eu disse, com os gentios, mas recusou a fazê-lo no momento que chegou a alguns da parte de Tiago, né, dos de Jerusalém. Paulo se refere a sua repreensão pública a Pedro por causa da sua inconsistência, né? Não ter uma firmeza de pensamento, a fim de provar que por sua autoridade não era menor do que aquela conferida a Pedro, a Tiago ou qualquer outro. Tá? Ele não nos conta o resultado no livro, né, desse confronto, porque não é essencial para o seu argumento, tá? Deixando o leitor tomar por certo que Pedro entendeu aí, ou atendeu a sua repreensão também, tá? O terceiro grupo era composto de mestres oposicionistas que parecem ser judaizantes, né, com aquela tendência judaizante aí de vários mestres que eu já citei para vocês. Em Gálatas 2:4, Paulo se refere aos falsos irmãos que se introduziram secretamente em Jerusalém, sugerindo ali alguns métodos reprovados por ele, o apóstolo, e pelas pessoas, é claro, ele reprovou por isso, né? E é digno de nota a gente perceber que o fato de classificar eles como irmãos, embora sejam falsos, né, é importante a gente perceber isso aqui. Não eram pessoas que estavam excluídos da igreja porque não concordavam com a ideia de Paulo, né? Ele só estava fazendo algo repreensível, mas continua sendo irmãos. Além disso, o propósito deles, né, é também definido como sendo de espionar a liberdade de Paulo, né, e seus companheiros ali, a forma que eles estavam pregando o evangelho, estavam se portando com relação ao evangelho e à sua vida, porque
Já que o evangelho é um evangelho social, né? Então a forma que a pessoa prega, a forma que ele vive em sociedade, tudo isso conta, tá? No meio da ética, como a gente está vendo aqui, tá? O cristianismo é uma religião moral, é uma religião ética, é algo, não é religiosidade, né? A gente chama de religião por afinidade, mas é um sistema de vida muito ético, muito moral, muito dentro do que se espera. Tá? O apóstolo vê o movimento desses judaizantes, dessas pessoas que querem voltar à lei, que têm aquela tendência, como escravizante. Tá? E no capítulo 2, os versos 11 e 12, a descrição que diz alguns da parte de Tiago e os da circuncisão sugere que serem a mesma estirpe espiritual daqueles que perturbavam os gálatas. Estava acontecendo que tinha um grupo desses, né, mestres, desses já com tendência de circuncisão, porque Paulo tinha dito que aos judeus não, né, aos gentios não era necessário fazer a circuncisão, que era um pacto com Israel, que tinha uma função específica e não era determinante para a salvação, porque a salvação era pela fé e tudo, né? Então, essas pessoas estavam trazendo confusão teológica, espiritual, confusão de princípios teológicos nos Gálatas, né? E aí Paulo estava repreendendo, era isso aí, orientando. Essa carta foi escrita para orientar os Gálatas acerca dessas pessoas aí que perturbavam, né, no sentido espiritual, os Gálatas, tá? E há outra uma alusão vaga também a esses perturbadores, no capítulo 3, verso 1 de Gálatas, onde Paulo pergunta aos Gálatas: quem vos fascinou a vós outros, né? Em 3:10, Paulo fala de uma declaração acerca de todos quantos são da obra da lei, né, que é, com toda probabilidade, né, com toda certeza, uma referência a essas pessoas, né, os judaizantes aí, que queriam pegar os novos convertidos gálatas e trazer eles de volta para a lei, de volta para o legalismo. Tá? Esse foi a grande defesa dele aqui. Bom, a questão se os gentios deviam ou não guardar a lei de Moisés já tinha sido resolvido no Concílio de Jerusalém. A decisão foi que os gentios eram justificados pela fé sem as obras da lei, mas que os judeus, né, que tinham o pacto com Deus, que fizesse isso, né, da forma que eles acharem melhor. Essa decisão, no entanto, não parecia satisfazer o partido judaizante. Tá? Eles insistiam que, apesar dos gentios serem salvos pela fé, essa fé seria aperfeiçoada pela observância da lei de Moisés. Qualquer semelhança com os nossos dias não é uma coincidência, tá? Tem muita gente que trabalha para que as pessoas fiquem no legalismo, né? Observem a lei acima da pregação da fé. Ao pregar a mistura, né, a mensagem de mistura da lei e da graça, faziam todo o possível para insurgir os convertidos contra Paulo, tá? E contra a mensagem que Paulo pregava, né? Que Paulo apregoava ali por toda a Ásia e Europa, e onde ele passou. Conseguiram, então, o seu objetivo a ponto de trazer, né, sob a observância da lei, toda a igreja da Galácia, dos Gálatas, que era uma igreja de origem gentílica. Tá? Para restaurar essa igreja, né, ao seu estado anterior, de graça, né, ao estado da graça, Paulo escreveu essa epístola, né, cujo tema é a justificação e a santificação, não pelas obras da lei, mas sim pela fé. Então, esse seria o tema proposto aí dessa carta. A data mais provável, né, dessa carta é provável que seja por volta do ano 55 ou 56 da era cristã, depois de Cristo. Tá? Ela foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, né, terceira e última, né, que passando pela Galácia na sua segunda viagem missionária, Paulo foi detido ali por causa de enfermidade, né, foi bem recebido pelos Gálatas e estabeleceu uma igreja lá. E enquanto estava na Grécia, bom,
A Galácia é na Ásia Menor. A Grécia já é do lado europeu, né, do outro lado do Mediterrâneo, né? Então, enquanto Paulo estava na Grécia, em sua terceira viagem missionária, recebeu a notícia de que os Gálatas, lá do outro lado, na Ásia, haviam se sujeitado ao jugo da lei, né? Tinham sido desconvertidos da graça e passado para a lei, né? Para o legalismo. Isso levou Paulo a escrever essa epístola. Sabendo disso, fica talvez mais fácil compreender, né, qual é a verdadeira função da carta aos Gálatas. Com relação aos destinatários da carta, né, os Gálatas, né, próximo do ano 278 a.C., né, um grupo de gauleses, ou celtas, né, invadiu e arrasou a Grécia, a Macedônia e a Trácia. Foi assim, a guerra estava apertada lá, esses gauleses viviam no norte da França, ali próximo da fronteira com a Inglaterra, tá? Esses gálatas, né, ou gauleses, tá? Que também eram chamados de celtas, né, eram guerreiros valentes, né? Então, onde eles saíram do norte da França, atravessaram a Europa e entraram pela Ásia fora, procurando um lugar para se estabelecer, já que ali, Espanha, França, Inglaterra, estava meio apertada, aquela região ali estava meio apertada para eles por causa das guerras com os outros povos vizinhos ali. Estou falando o nome dos países de hoje, mas naquele tempo não tinha ainda esses países que eu estou citando aqui, né? E eram grupos, né? Grupos de guerreiros, eram vários grupos ali, tá? E muitos valentes. E eles saíram e atravessaram ali, e atravessaram por dentro da Grécia, da Macedônia e da Trácia, já do lado asiático, tá? E cruzou até o interior da Ásia Menor e ocupou uma grande faixa de terra que estendia-se para o norte ali, tá? Lá, num lugar bem fértil, bem próspero, um lugar, mas que tinha condições para eles militarmente mais forte, né, subjugar aquele povo e ocupar aquela faixa de terra ali, né, na Ásia Menor, tá? A partir do centro da Ásia, né, começando do centro da Ásia e subindo ali até lá para o lado do Mar Negro, né? Após o ano 25 da era cristã, olha, isso foi em 278 a.C., no ano 25 da era cristã, que aquele território foi anexado a Roma, tá? Então ali tinha várias cidades, né, no território dos Gálatas, tá? Na Galácia. Então tornou-se ali uma colônia romana naquele lugar ali, né? E rapidamente eles ganharam domínio sobre a população dos nativos, que eram frígios, tá? Né, os nativos ali daquela parte da Ásia Menor eram frígios, que por muito tempo, por causa das constantes invasões a distritos vizinhos, né, as fronteiras do domínio dos Gálatas permaneceu flexível, né? Uma hora ia até ali, outra hora não, era mais para cá, era mais para lá, de acordo com as guerras que eles empreendiam contra os povos vizinhos, que, como eles eram invasores e vieram de longe, não parava de ter guerras deles com seus vizinhos lá, tá? Até que eles foram forçados pelos romanos, finalmente, né, a viver em paz com os seus vizinhos, né? Os romanos ameaçou os de cá e os de lá, falaram, se vocês brigarem, né, nós vamos tomar tudo de vocês. E daí começaram a viver dentro dos próprios limites estabelecidos por Roma na época. Daí tornou-se ali uma província, Roma chamava as colônias deles de província, uma província romana, né, da Galácia ou dos Gálatas, tá? Tinha outras em volta ali, né? Mas aquela lá se chamava a província dos Gálatas, tá? A epístola aos Gálatas é a única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igreja. Por que um grupo de igreja? Porque ali a Galácia era um conjunto de cidades, né? E tinha várias igrejas que foram abertas por Paulo ali na região. E a Galácia era uma região política pertencente ao Império Romano, né, que essa região passou a ser conhecida por esse nome a partir do ano 25, né, depois de Cristo, quando os romanos interferiram na sua composição ali, na briga deles.
Bom, então para que essa carta foi escrita, né? Ela foi escrita para se opor à influência daqueles mestres com tendências judaizantes, né, de voltar para a lei, para procurar destruir a autoridade de Paulo, tá? E Paulo pregava diferente disso, né? Para refutar os seguintes erros que eles ensinavam. Primeiro, que a obediência à lei misturada com a fé é necessária à salvação. Isso é tão importante que isso se estende até os nossos dias, né? Com igrejas diversas aí, doutrinariamente, querendo voltar aí, né? Uma igreja pregando que pastor é sacerdote, que o sacerdócio isso, sacerdote aquilo, nada disso, né? Então, a tendência de voltar para a lei é forte, muito forte. E ali nos Gálatas, né? Paulo repreendendo os Gálatas nos ensina como é que deve ser doutrinariamente uma igreja de origem gentílica, tá? Eles falavam também que o crente é aperfeiçoado guardando a lei, né? Tinha fé, mas a fé tinha que ser complementada, aperfeiçoada guardando a lei. E para restaurar os Gálatas que haviam caído da graça, né? Então esse aí foi o motivo que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas que tinha as igrejas que ele tinha fundado ali naquela região da Ásia Menor. Deus abençoe.